Aí essa noite eu tive um sonho, e no sonho uma irmã aqui da igreja chegava perto de mim e dizia que a mensagem para o culto nessa noite seria o Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Eu acordei e eu pedi uma palavra ao Senhor, uma confirmação se era isso mesmo. Eu abri a palavra do Senhor e o Senhor falou comigo exatamente no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Então estamos dentro do plano de Deus, pela graça de Deus, irmão Josimar está aqui, um vaso simples, como todos nós, de barro, para que a glória seja de Deus e o Espírito Santo de Deus possa usar o nosso irmão, em nome de Jesus. Irmãos, da paz do Senhor, assim, a gente passa um bom tempo sem estar aqui, então a gente acaba, eu falei para o pastor, a gente vai desaprendendo, não sei se tem essa palavra, né? Mas dá para entender. Mas que Deus possa nos abençoar, né? E que o Espírito Santo tenha liberdade no nosso coração, para começar com ele. Vamos colocar de pé em reverência a palavra do Senhor, né? Como o pastor já falou, João 3, 16. Está projetado também, porque eu trouxe a palavra de Deus, Bíblia. Amém? Vou ler ali, está um pouquinho diferente para mim aqui. Porque Deus amou o mundo tanto. Peraí, vou ler que a minha vai ficar ruim para ler. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Vamos sentar. Meus irmãos, quando o pastor me pegou de surpresa, de tardezinha, tá? Na hora que eu ia tirar uma soneca lá, eu falei assim, aí eu pegou meu milho. Eu falei assim, misericórdia, Senhor. É porque é uma responsabilidade estar aqui, né? É uma das maiores responsabilidades que eu sei que tem, né? Porque é um privilégio muito grande falar do amor de Deus, falar da palavra de Deus, mas é uma responsabilidade, né? Tinha uma família que estava em casa hoje, muito agradável, aí eles foram embora, eu estava cochilado, não teve jeito não. Mas aí eu parei um pouquinho para pensar, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, e que amor é esse? Eu parando para pensar, que amor é esse? Na verdade, é a maior demonstração de amor de Deus para as nossas vidas. Esse é esse amor. Porque qual pai, né? Aqui quem é pai, até quem não é pai, temos aqui jovens,
né? Quem não é pai sabe que é muito difícil. Eu vou falar que é impossível uma demonstração de amor dessa partindo de nós humanos. Porque qual de nós que daríamos o nosso filho para morrer, para sofrer, porque Deus sabia que ia acontecer com ele? Qual de nós teríamos coragem de fazer isso? Eu quero abrir um pequeno parênteses aqui. Eu já contei essa experiência, mas tem vários irmãos aqui que não escutaram essa experiência. Mas os irmãos entenderam um pouquinho, né? É claro que cada um de vocês já tiveram uma experiência assim, ou algo parecido. Mas eu, há alguns anos atrás, há uns 20 anos atrás, 18 a 20 anos atrás, eu dava assistência à igreja de Alto Jequitibá, na denominação anterior, e o meu filho, que por sinal está aqui, sempre estava comigo, onde eu ia, e o outro depois veio também, onde eu ia, estava junto, mas esse aí cresceu junto comigo, assim, o carrapatinho, né? E onde eu estava, para onde glória do nome do Senhor, a igreja, ele estava, então ele cresceu, ele veio crescendo, né, ouvindo a palavra de Deus. Mas ele nasceu, para quem não sabe, né, alguns aqui já sabem, que ele nasceu já com um problema de saúde, de reumatismo no sangue. Ele nasceu com esse problema. Entre outras coisas que eu já contei, e que eu posso aqui contar, mas eu vou contar essa experiência, desse milagre que Deus fez na vida dele. Ele tomava benzetacil. Eu nunca tomei, mas diz que é dolorido. Nós temos um aqui que mexe na área de saúde, né? Deve saber o que eu estou falando. Se alguém já tomou aqui, diz que é uma dor terrível essa injeção. E os médicos indicaram para ele, para que ele tomasse, imagina só, uma criança, um ano na época, mais ou menos, um aninho, tomar 4 benzetacil. Eu falei, misericórdia. Mas ele sentia tanta dor, que ele rolava, né? Onde ele estava, ele começava a rolar com tanta dor. Eu cheguei a pedir a Deus para que pegasse aquela dor e passasse para mim. Os irmãos entenderem, é claro que Deus ia fazer isso, mas para os irmãos entenderem, né, o amor que a gente tem para o filho, o amor de mãe é ainda maior. Na palavra fala, pode uma mãe se esquecer do seu filho? O amor de mãe é ainda maior. Mas ainda que isso aconteça, eu jamais vou esquecer. E ele ali, né, tinha tomado, se eu não me engano, estava na terceira benzetacil. E eu, por coincidência, eu levava uma família perto de onde eu estou morando agora, no Porto da Açúcar, em Alto Jequitibá. Após tudo, essa família estava na igreja, eu pegava essa família, botava no carro e levava eles em casa. E na hora que eu estava voltando, deu a crise nele. Eu falei assim, misericórdia, Senhor. E era um sofrimento terrível, porque a gente vê um filho, a gente sentindo dor, sofrendo, e era tão séria a coisa que ele tomava essa injeção forte. E eu chorando, pedindo a Deus para que curasse ele, para que Deus abençoasse a vida dele. E Deus falou comigo claramente. Impõe as mãos sobre ele. Impõe as mãos sobre ele que eu vou operar o milagre. Eu estava dirigindo. E sobrou agora. Eu senti minha mão para trás. Ele estava com a mão para trás. Deitado, sentindo dor. E assim eu fiz. Senhor, conforme a tua palavra, o Senhor me deu errado, eu creio. Ele foi curado ali. Para o auditório do nome de nunca mais. Irmãos, eu estou contando isso. Os irmãos entenderem o amor de Deus. É muito mais do que isso. Que entregou o único filho dele, o único. Mas nem se tivesse 10,
Que eu tenho dois, aqui tem pais, tem mais de 2, tem 3. A minha mãe tem 8, é isso? Amo os 8. E um amor maravilhoso que minha mãe tem por nós, uma coisa inexplicável. Então, meus irmãos, para os irmãos entenderem, isso não é nada, esse amor meu pela vida dele, dessa experiência que eu estou contando para vocês, isso não é nada. Né? Eu pedi a dor dele passar para mim. Eu sofria. Imagine Deus entregar o único filho dele, e ele sabia tudo que Jesus ia passar pela sua vida, pela minha vida. Então o amor de Deus para a sua vida e para a minha vida é muito grande, irmãos. É muito grande. Não tem como calcular que amor é esse. Não tem como calcular. Porque ele entregou o filho dele. Eu vou entregar meu filho. Eu queria que Deus curasse ele. Eu queria que Deus salvasse ele, não deixasse ele morrer. O parto dele já foi uma luta para ele sobreviver. E a gente quer que o filho da gente sobreviva. Não, mas Deus não, eu vou entregar meu filho para morrer por você. Porque havia uma sentença de morte para a sua vida e para a minha vida. Porque nós vivemos, irmãos, no pecado. E a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Então já havia uma sentença para a sua vida, a morte. Mas Deus falou: você não vai resolver isso? Eu vou resolver essa situação. Como um juiz, né? Não, eu vou pegar essa causa aqui. A nossa sorte, irmãos, que ele é juiz e o filho dele é advogado. Não tem causa perdida para Deus. Não tem causa perdida para Deus. Não tem. Por pior que esteja a sua situação, por pior que esteja a vida sua, Deus pode te salvar. Deus pode te resgatar. Deus tem me resgatado, Deus tem me salvado. Meus irmãos, não tem causa perdida. Ele fala para você: olha, eu vou, já tem uma condenação, está no pecado, não, mas eu vou dar o meu filho único, o que tinha de mais valioso na eternidade. Deus falou assim: não, vai lá para a terra para salvar aquela irmã, para te salvar essa irmã. Você vai falar, você vai sofrer, você vai morrer, mas vai dar o direito de salvação a essa vida. Meus irmãos, que bênção maravilhosa é essa? E às vezes a gente não valoriza. Às vezes a gente, né? Eu para te falar a verdade, irmãos, eu estava querendo chamar o pastor para ter uma conversa com ele. Pastor, eu estou precisando de um pastor, que ele é meu amigo. Mas eu estou precisando de um pastor agora. Aí depois a gente faz essa. Disse que é amigo, né? E ainda o pastor Zé ia estar aqui. Né? Ele ia vir hoje aqui, mas está com problema de coluna dele, né? Viajou. Então a coluna dele está muito grande. Eu falei: misericórdia, eu vou estar ainda perto, pregando com 2 pastores da igreja. E eu ainda, a Tânia estava lá em casa hoje. Eu falei: Tânia, quer cantar um louvor lá? Aí ela falou assim: amém. Aí na hora que eu falei com ela, o pastor disse: misericórdia. Aí ela não sabia, nem eu sabia que eu ia pregar. Meus irmãos, então, eu só queria cobrar o sonoplasta agora, que não botou um orgulho de fundo ali, para me ajudar. O sonoplasta é quem fica na camisa, que passa os apertos que eu passo. Os irmãos não têm ideia do aperto que eu passo, porque eu não sei mexer com aquilo, não. Não sei não, irmão. Eu mexo porque, né? Mas então, irmão, Deus amou o mundo dessa forma, que deu o seu único filho. Meus irmãos, então o homem, nós fizemos isso, e o homem é convidado a entrar por essa porta, né? Com esse Jesus, que Jesus é a porta. O louvor fala que ele é meu respirar, ele é meu pão. Jesus é tudo das nossas vidas, irmãos. E ele foi enviado para que nós passássemos por ele, para que nós entrássemos por essa porta. Porque quando você entra por essa porta, é tudo novo.
Louvado seja o nome do Senhor. Aquela vida velha, aquela velha forma de viver, aquela vida de pecado, quando você entra com Jesus, nós não queremos aquilo mais. É algo novo. Aí tudo se faz novo, irmãos. O que nós encontramos do lado de lá dessa porta? Né? João, porta das ovelhas, João 10? João 10, né? Que entrará e sairá e achará pastagens. O que você encontra do lado de lá, irmãos? Alimento, né? Pastagem, refrigério. Você encontra alegria, você encontra paz. Esse mundo de tribulações, esse mundo de dificuldade, você vai continuar vivendo ele, mas na fé, no Deus poderoso, porque do lado de lá da porta está esse Deus poderoso, que é tudo para nós, que é juiz, que é advogado, que é meu respirar, que é o meu pão, que é meu sustento, que é minha alegria, que é minha paz. Irmãos, tudo isso que o Senhor nos proporciona, Ele entrega o único Filho dele para nos proporcionar essas bênçãos. Ele entrega o Senhor Jesus como a maior demonstração de amor para que você possa primeiramente ser salvo, para que você busque primeiro o reino de Deus, né? Primeira coisa é Deus, é o reino de Deus na sua vida, é a certeza da salvação. Entrar por esse caminho, por essa porta, é a certeza de salvação. Primeira coisa. E as outras coisas o Senhor vai nos abençoando. Aí o Senhor Deus vai curando, o Senhor Deus vai ressuscitando, não só lá no Velho Testamento, no Novo, na palavra de Deus. Aqui nós temos vidas que foram ressuscitadas, aqui dentro dessa igreja, vidas que são curadas de câncer, portas que são abertas, que nós não merecemos, mas a sua infinita misericórdia, Deus nos abençoe dessa forma. Meus irmãos, já encerrando, eu ainda anotei aqui que imagina só o tamanho do preço que foi pago. Que preço foi o rei para salvar um pecador como eu e você? Que preço que foi pago? Preço de morte. E para o mundo nós não temos valor. Às vezes com o familiar, às vezes com o inimigo, né? Tem preço, mas valor nós temos para Deus, porque Ele sabe o tamanho do preço que foi pago. Foi caro, muito caro. Uma alma salva, irmãos, vale mais que o mundo. Não que adianta o homem ganhar a vida inteira e perder a sua alma. Ganhar o mundo inteiro, né? Versículo 16. Olha o valor que tem a salvação. E é isso que Deus tem para nós. A salvação das nossas vidas. Irmãos, medita nessa palavra. Nós temos ainda o privilégio de poder cear com o Senhor hoje. Sentar mesmo com o Senhor. Então nós vamos estar aqui já encerrando, o pastor já está reassumindo aqui. Que Deus possa nos abençoar. Amém? Prazer. Amém, irmãos. Nós vamos dar sequência. Agora o momento da ceia. Eu convido aqui os irmãos que vão estar ajudando a distribuir o montário.
Irmão Adriano.